No tratamento psicanalítico, fica provada, sem sombra de dúvida, a existência da segunda censura, localizada entre os sistemas PCS e CS. Pedimos ao paciente que forme numerosos derivados do ICS. Fazemos com que ele se comprometa a superar as objeções da censura a essas formações pré-conscientes que se tornam conscientes e, pondo abaixo essa censura, desbravamos o caminho para a abrogação da repressão realizada pela anterior. A isso acrescentemos que a existência da censura entre o PCS e o CS nos ensina que o tornar-se consciente não constitui um mero ato de percepção, sendo provavelmente também uma hipercatexia, um avanço ulterior na organização psíquica. Voltemos às comunicações entre o ICS e os outros sistemas, menos para estabelecer algo de novo do que para evitar a omissão daquilo que é mais proeminente. Nas raízes da atividade instintual, os sistemas se comunicam entre si mais extensivamente. Uma parcela dos processos que lá são excitados passa através do ICS, como que por uma etapa preparatória, e atinge o desenvolvimento psíquico mais elevado no CS. Outra parcela é retida como ICS, mas o ICS é também afetado por experiências oriundas da percepção externa. Normalmente, todos os caminhos, desde a percepção até o ICS, permanecem abertos, e só os que partem do ICS estão sujeitos ao bloqueio pela repressão. Constitui fato marcante que o ICS de um ser humano possa reagir ao de outro sem passar através do CS. Isso merece uma investigação mais detida, principalmente com o fim de descobrir se podemos excluir a atividade pré-consciente do desempenho de um papel nesse caso. Descritivamente falando, porém, o fato é incontestável. Um exemplo disso em Freud, 1913. O conteúdo do sistema PCS ou CS deriva em parte da vida instintual, por intermédio do ICS, e em parte da percepção. Desconhecemos até que ponto os processos desse sistema podem exercer influência direta sobre o ICS. O exame de casos patológicos muitas vezes revela uma incrível independência e uma falta de susceptibilidade à influência por parte do ICS, uma completa divergência de suas tendências, uma total separação dos dois sistemas é o que, acima de tudo, caracteriza uma condição de doença. Não obstante, o tratamento psicanalítico se baseia numa influência do ICS a partir da direção do CS.
e pelo menos demonstra que, embora se trate de uma tarefa laboriosa, não é impossível. Os derivados do ICS, que agem como intermediários entre os dois sistemas, desvendam o caminho conforme já dissemos. Para que isso se realize, contudo, podemos presumir com segurança que uma alteração espontânea efetuada no ICS a partir da direção do CS constitui um processo difícil e lento. A cooperação entre um impulso pré-consciente e um inconsciente, mesmo quando o segundo é intensamente reprimido, pode ocorrer caso haja uma situação na qual o impulso inconsciente possa atuar no mesmo sentido que um impulso de uma das tendências dominantes. Nessa circunstância, a repressão é removida e a atividade reprimida é admitida como reforço da atividade pretendida pelo ego. O inconsciente torna-se egocintônico no tocante a essa conjunção isolada, sem que ocorra qualquer outra modificação em sua repressão. Nessa cooperação, a influência do ICS é inconfundível. As tendências reforçadas se revelam como sendo, no bastante, diferente do normal, possibilitam um funcionamento especialmente perfeito e manifestam em face da oposição uma resistência semelhante à oferecida, por exemplo, pelos sintomas obsessivos. O conteúdo do ICS pode ser comparado à presença de uma população aborígene na mente. Se existem no ser humano formações mentais herdadas, algo análogo ao instinto nos animais, elas constituem o núcleo do ICS. Depois junta-se a elas o que foi descartado durante o desenvolvimento da infância como sendo inútil, e isso não precisa diferir em sua natureza daquilo que é herdado. Em geral, uma divisão acentuada e final entre o conteúdo dos dois sistemas não ocorre até a puberdade. Subtítulo 7. Avaliação do inconsciente. O que reunimos nas apreciações precedentes é provavelmente tudo que podemos dizer sobre o ICS, enquanto nos limitamos a extrair nossos conhecimentos da vida onírica das neuroses de transferência. Por certo, não é muito e, em alguns pontos, dá a impressão de obscuridade e confusão, sendo que, acima de tudo, não nos oferece qualquer possibilidade de coordenar ou difundir o ICS em um contexto com o qual já estejamos familiarizados. Só a análise de uma das afecções que denominamos de psiconeurose narcisista promete proporcionar-nos concepções através das quais o enigmático ICS ficará mais ao nosso alcance, tornando-se, por assim dizer, tangível.
desde a publicação de uma obra de Abraham, 1908, atribuída por esse consciencioso escritor à minha instigação, tentamos basear nossa caracterização da demência praecox de Kraepelin, esquizofrenia de Breuer, em sua posição relativa antítese entre ego e objeto, nas neuroses de transferência, histeria de ansiedade, histeria de conversão e neurose obsessiva, nada havia que desse especial proeminência a essa antítese. Sabíamos realmente que a frustração quanto ao objeto acarreta a irrupção da neurose e que esta envolve uma renúncia ao objeto real. Sabíamos também que a libido que é retirada do objeto real reverte primeiro a um objeto fantasiado e então a um objeto reprimido, introversão. Mas nessas perturbações a catexia objetal geralmente é retida com grande energia e um exame mais pormenorizado do processo de repressão nos obrigou a presumir que a catexia objetal persiste no sistema ICS, apesar da repressão, ou antes, em consequência desta. Na realidade, a capacidade de transferência que usamos com propósitos terapêuticos nessas afecções pressupõe uma catexia objetal inalterada. No caso da esquizofrenia, por outro lado, fomos levados à suposição de que, após o processo de repressão, a libido que foi retirada não procura um novo objeto e refugia-se no ego, isto é, que aqui as catexias objetais são abandonadas, restabelecendo-se uma primitiva condição de narcisismo, de ausência de objeto. A incapacidade de transferência desses pacientes, até onde o processo patológico se estende, sua consequente inacessibilidade aos esforços terapêuticos, seu repúdio característico ao mundo externo, o surgimento de sinais de uma hipercatexia do seu próprio ego, o resultado final de completa apatia, travessão. Todas essas características clínicas parecem concordar plenamente com a suposição de que suas catexias objetais foram abandonadas. Quanto à relação dos dois sistemas psíquicos entre si, todos os observadores se surpreendem com o fato de que muito do que é expresso na esquizofrenia como sendo consciente nas neuroses de transferência só pode revelar sua presença no ICS através da psicanálise. De início, porém, não fomos capazes de estabelecer qualquer conexão inteligível entre a relação do objeto do ego e as relações da consciência. O que procuramos parece apresentar-se da seguinte e inesperada maneira. Nos esquizofrênicos observamos, especialmente nas etapas iniciais tão instrutivas, grande número de modificações na fala, algumas das quais merecem ser consideradas de um ponto de vista particular.
Frequentemente, o paciente devota especial cuidado à sua maneira de expressar, que se torna afetada e preciosa. A construção de suas frases passa por uma desorganização peculiar que as torna incompreensíveis para nós, a ponto de suas observações parecerem disparatadas. Referências a órgãos corporais ou a inervações quase sempre ganham proeminência no conteúdo dessas observações. A isso pode-se acrescentar o fato de que, em tais sintomas da esquizofrenia, em comparação com as formações substitutivas de histeria ou de neurose obsessiva, a relação entre o substituto e o material reprimido, não bastante, exibe peculiaridades que nos surpreenderiam nessas duas formas de neuroses. O Dr. Victor Taussky, de Viena, pôs à minha disposição algumas observações que fez nas etapas iniciais da esquizofrenia de um paciente, particularmente valiosas, visto que a própria paciente se prontificava a explicar suas manifestações orais. Lançarei mão de 2 dos seus exemplos para ilustrar o conceito que desejemos formular, e não tenho dúvida de que todo observador poderia apresentar material abundante dessa natureza. Uma paciente de Taussky, uma moça levada à clínica após uma discussão com um amante, queixou-se de que seus olhos não estavam direitos, estavam tortos. Ela mesma explicou o fato, apresentando em linguagem coerente uma série de acusações contra o amante, abre aspas. De forma alguma ela conseguia compreendê-lo. A cada vez ele parecia diferente, era hipócrita, um entortador de olhos. Ele tinha entortado os olhos dela, agora ela tinha olhos tortos, não eram mais os olhos dela, agora via o mundo com olhos diferentes. Fecha aspas. Os comentários da paciente sobre sua observação ininteligível têm o valor de uma análise, pois contém o equivalente à observação expressa numa forma geralmente compreensível, lançam luz ao mesmo tempo sobre o significado e sobre a gênese da formação de palavras esquizofrênicas. Concordo com Taussky quando ressalta nesse exemplo que a relação da paciente com o órgão corporal, o olho, arrogou-se a si a representação de todo o conteúdo dos pensamentos dela. Aqui a manifestação oral esquizofrênica exibe uma característica hipocondríaca, tornou-se fala do órgão. A mesma paciente fez uma segunda comunicação, abre aspas, ela estava de pé na igreja, de súbito sentiu um solavanco, teve de mudar de posição, como se alguém a estivesse pondo numa posição, como se ela estivesse sendo posta numa certa posição, fecha aspas. Veio então a análise disso através de uma nova série de acusações contra o amante, abre aspas, ele era vulgar, ele a tornara vulgar também, embora ela fosse naturalmente requintada, ele a fizera igual a ele, levando-a a pensar que era superior a ela, agora ela se tornara igual a ele.
porque ela pensava que seria melhor para ela se fosse igual a ele. Ele dera uma falsa impressão da posição dele. Agora ela era igual a ele por identificação. Ele a pusera numa falsa posição. O movimento físico de mudar-lhe a posição, observa Taussky, retratava as palavras pondo-a numa falsa posição, e sua identificação com o amante gostaria de chamar a atenção mais uma vez para o fato de que todo o encadeamento de pensamento é dominado pelo elemento que possui como conteúdo uma inervação do corpo, ou antes a sensação dela. Além disso, no primeiro exemplo, uma histérica teria de fato entortado convulsivamente os olhos e no segundo dado solavancos. Em vez de ter o impulso para agir dessa forma ou a sensação de agir dessa forma, e em nenhum dos dois casos ela teria tido quaisquer pensamentos conscientes concomitantes, nem teria sido capaz de expressar quaisquer pensamentos depois. Essas duas observações, então, atuam a favor do que denominamos de fala hipocondríaca ou de fala do órgão, mas, e isso nos parece mais importante, também apontam para outra coisa, da qual conhecemos inúmeros casos, por exemplo, os casos coligidos na monografia de Breuer, que podem ser reduzidos a uma fórmula definida. Na esquizofrenia, as palavras estão sujeitas a um processo igual ao que interpreta as imagens oníricas dos pensamentos oníricos latentes, que chamamos de processos psíquicos primários, passam por uma condensação e, por meio de deslocamento, transferem integralmente suas catexias de umas para outras. O processo pode ir tão longe que uma única palavra, se for especialmente adequada, devido às suas numerosas conexões, assume a representação de todo um encadeamento de pensamento. As obras de Breuer, Jung e de seus discípulos oferecem grande quantidade de material que apoia particularmente essa assertiva. Antes de tirarmos qualquer conclusão de impressões como essas, consideremos ainda as distinções entre a formação de substitutos na esquizofrenia, por um lado, e na histeria e neurose obsessiva, por outro. Distinções sutis que, não obstante, causam uma estranha impressão. Um paciente que no momento tenho sob observação permitiu-se ficar afastado de todos os interesses da vida em virtude do mau estado da pele de seu rosto. Afirma ter cravos e profundos orifícios no rosto que todo mundo nota. A análise demonstra que ele faz da pele o palco de seu complexo de castração. De início atacava esses cravos sem piedade e ficava muito satisfeito ao espremê-los, porque, como dizia, algo esguichava quando fazia. Começou então a pensar que surgia uma profunda cavidade cada vez que se livrava de um cravo, e se censurava com a maior veemência por ter arruinado a pele para sempre, por não saber deixar as mãos sossegadas.
Espremer o conteúdo dos cravos é para ele nitidamente um substituto da masturbação. A cavidade então surge por sua culpa. É o órgão genital feminino, isto é, a realização da ameaça de castração, ou a fantasia que representa essa ameaça provocada pela sua masturbação. Essa formação substitutiva, apesar de seu caráter hipocondríaco, assemelha-se consideravelmente a uma conversão histérica. Contudo, temos a sensação de que algo diferente deve estar ocorrendo aqui, que uma formação substitutiva como essa não pode ser atribuída à histeria, mesmo antes que possamos dizer em que consiste a diferença. Uma cavidade tão minúscula como um poro de pele dificilmente seria utilizado por um histérico como símbolo da vagina, símbolo este que, de outra forma, ele está pronto para comparar com todo objeto imaginável que encerre um espaço oco. Além disso, devemos esperar que a multiplicidade dessas pequenas cavidades o impeça de empregá-las como substituto do órgão genital feminino. A mesma coisa se aplica ao caso de um paciente jovem encaminhado por Taussky há alguns anos à Sociedade de Viena. Esse paciente se comportava sob outros aspectos exatamente como se sofresse de uma neurose obsessiva. Levava horas para tomar banho e se vestir, e assim por diante. Tornou-se observável, contudo, que ele era capaz de fornecer o significado de suas inibições sem qualquer resistência. Ao calçar as meias, por exemplo, ficava perturbado pela ideia de que ia separar os pontos da malha, isto é, os furos, e para ele cada furo era um símbolo do orifício genital feminino. Isso, mais uma vez, é algo que não podemos atribuir a um neurótico obsessivo. Heitler observou um paciente desse último tipo que também sofria por ter de levar muito tempo para calçar as meias. Esse homem, após superar suas resistências, encontrou a explicação de que seu pé simbolizava um pênis, que calçar a meia representava um ato masturbatório e que ele tinha de ficar a botar e tirar a meia em parte para completar o quadro da masturbação, em parte para desfazer esse ato. Se perguntarmos o que é que empresta o caráter de estranheza à formação substitutiva e ao sintoma da esquizofrenia, compreenderemos finalmente que é a predominância do que tem a ver com as palavras sobre o que tem que ver com as coisas. Até onde se pode perceber, existe apenas uma similaridade muito pequena entre o espremer um cravo e uma emissão do pênis, e ela é ainda menor entre os inúmeros poros rasos da pele e a vagina, mas no primeiro caso há, em ambos os exemplos, um esguicho, enquanto que no último o cínico ditado, abre aspas, um buraco é um buraco, fecha aspas, é verdadeiro em seu sentido verbal. O que dita a substituição não é a semelhança entre as coisas denotadas, mas a uniformidade das palavras empregadas para expressá-las. Onde as duas palavras e coisas não coincidem,
A formação de substitutos na esquizofrenia diverge do que ocorre nas neuroses de transferência. Se agora pusermos essa descoberta ao lado da hipótese de que na esquizofrenia as catexias objetais são abandonadas, seremos obrigados a modificar a hipótese acrescentando que a catexia das apresentações da palavra de objetos é retida, o que livremente denominamos de apresentação consciente do objeto pode agora ser dividido na apresentação da palavra e na apresentação da coisa. A última consiste na catexia, se não das imagens diretas da memória da coisa, pelo menos de traços de memória mais remotos derivados delas. Agora parece que sabemos de imediato qual a diferença entre uma apresentação consciente e uma inconsciente. As duas não são, como supunhamos, registros diferentes do mesmo conteúdo em diferentes localidades psíquicas, nem tampouco diferentes estados funcionais de catexias na mesma localidade. Mas a apresentação consciente abrange a apresentação da coisa mais a apresentação da palavra que pertence a ela, ao passo que a apresentação inconsciente é a apresentação da coisa apenas. O sistema ICS contém as catexias da coisa dos objetos, as primeiras e verdadeiras catexias objetais. O sistema PCS ocorre quando essa apresentação da coisa é hipercatexizada através da ligação com as apresentações da palavra que lhe correspondem. São essas hipercatexias, podemos supor, que provocam uma organização psíquica mais elevada, possibilitando que o processo primário seja sucedido pelo processo secundário dominante no PCS. Ora, também estamos em condições de declarar precisamente o que é que a repressão nega, a apresentação rejeitada nas neuroses de transferência. O que ele nega à apresentação é a tradução em palavras que permanecerá ligada ao objeto, uma apresentação que não seja posta em palavras ou um ato psíquico que não seja hipercatexizado, permanece a partir de então no ICS em estado de repressão. Gostaríamos de ressaltar que já dispomos há algum tempo da compreensão interna, insight que hoje nos permite entender uma das características mais impressionantes da esquizofrenia. Nas últimas páginas de A Interpretação de Sonhos, publicada em 1900, foi desenvolvido o conceito de que os processos do pensamento, isto é, os atos de catexia que se acham relativamente distantes da percepção, são em si mesmos destituídos de qualidade e inconscientes e só atingem sua capacidade para se tornarem conscientes através de ligação com os resíduos de percepções de palavras. Mas a apresentação da palavra também, por seu lado, se originam das percepções sensoriais, da mesma forma que as apresentações da coisa. Poder-se-ia, portanto, perguntar por que as apresentações de objetos não podem tornar-se conscientes por intermédio de seus próprios resíduos perceptivos. Provavelmente, contudo,
o pensamento prossegue em um sistema tão distante dos resíduos perceptivos originais que já não retém coisa alguma das qualidades desses resíduos, e para se tornarem conscientes precisam ser reforçados por novas qualidades. Além disso, estando ligadas a palavras, as catequias podem ser dotadas de qualidade mesmo quando representem apenas relações entre apresentações de objetos, sendo assim incapazes de extrair qualquer qualidade das percepções. Tais relações, que só se tornam compreensíveis através de palavras, constituem uma das principais partes dos nossos processos do pensamento. Como podemos ver, estar ligado às apresentações da palavra ainda não é a mesma coisa que tornar-se consciente, mas limita-se a possibilitar que isso aconteça. É, portanto, algo característico do sistema PCS e somente desse sistema. Com essas apreciações, contudo, evidentemente nos afastamos de nosso assunto apropriadamente dito e mergulhamos em problemas concernentes ao pré-consciente e ao consciente, que por boas razões estamos reservando para uma apreciação isolada. Quanto à esquizofrenia, que apenas abordamos na medida em que parece indispensável a uma compreensão geral do ICS, devemos indagar se o processo denominado aqui de repressão tem alguma coisa em comum com a repressão que se verifica nas neurose de transferência. A fórmula segundo a qual a repressão é um processo que ocorre entre o sistema ICS e PCS ou CS, resultando em manter-se algo à distância da consciência, deve, de qualquer maneira, ser modificada a fim de também poder incluir o caso da demência precoce e outras afecções narcisistas, mas a tentativa de fuga do ego que se expressa na retirada da catexia consciente permanece, no bastante, um fator comum às duas classes de neurose. A mais superficial das reflexões nos revela quão mais radical e profundamente essa tentativa de fuga, essa fuga do ego é posta em funcionamento nas neuroses narcisistas. Se na esquizofrenia essa fuga consiste na retirada da catexia instintual dos pontos que representam a apresentação inconsciente do objeto, pode parecer estranho que a parte da apresentação desse objeto pertence ao sistema PCS, a saber, as apresentações da palavra que lhe correspondem, deva, pelo contrário, receber uma catexia mais intensa.
Deveríamos antes esperar que a apresentação da palavra, sendo a parte pré-consciente, tivesse de suportar o primeiro impacto da repressão e fosse totalmente incatequizável depois que a repressão tivesse chegado às apresentações inconscientes da coisa. Isso é verdade, é algo difícil de compreender. Acontece que a catexia da apresentação da palavra não faz parte do ato de repressão, mas representa a primeira das tentativas de recuperação ou de cura que tão manifestadamente dominam o quadro clínico da esquizofrenia. Essas tentativas são dirigidas para a recuperação do objeto perdido. E pode ser que, para alcançar esse propósito, enveredem por um caminho que conduz ao objeto através de sua parte verbal, vendo-se então obrigadas a se contentar com palavras em vez de coisas. É uma verdade geral que nossa atividade mental se movimenta em duas direções opostas, ou parte dos instintos se passa através do sistema ICS até que a atividade de pensamento consciente, ou começando com uma instigação de fora, passa através do sistema CS e do PCS até alcançar as catexias do ICS, do ego e dos objetos. Esse segundo caminho deve, apesar da repressão que ocorre, continuar percorrível e permanece até certo ponto aberto aos esforços envidados pela neurose para recuperar seus objetos. Quando pensamos em abstrações, há o perigo de que possamos negligenciar as relações de palavras com as apresentações inconscientes da coisa, devendo-se externar que a expressão e o conteúdo de nosso filosofar começam então a adquirir uma semelhança desagradável com a modalidade de operação dos esquizofrênicos. Podemos, por outro lado, tentar uma caracterização da modalidade de pensamento do esquizofrênico, dizendo que ele trata as coisas concretas como se fossem abstratas. Se é que fizemos uma verdadeira apreciação da natureza do ICS e se definimos corretamente a diferença entre uma apresentação pré-consciente e uma inconsciente, então, inevitavelmente, nossas pesquisas nos trarão de numerosos outros pontos de volta para essa mesma compreensão interna, insight